Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal. Vamos analisar aqui o Benja e o Mano falando e rasgando elogios à contratação do Tite no Flamengo. E também o Mano falou sem clubismo sobre o Tite ter negado o Corinthians para treinar o Corinthians e foi para o Flamengo. Ele falou sobre esse tema um pouquinho, nós vamos analisar no nosso canal. E tem também o treino do Flamengo. O Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu, nós vamos aqui ver e analisar. Já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. Você é flamenguista? Explode o dedo no like no vídeo. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. A gente se esforça todos os dias para trazer as informações, deixar você, torcedor, atualizado com as notícias do Mengão, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, canal do Benja, link na descrição. Como créditos, vamos para as notícias do Flamengo. Ô Benja, o Tite consegue organizar o Flamengo? Uma boa pergunta. Olha, amigo, consegue, com certeza. Esse ano ele vai usar já o planejamento para o ano que vem. Mas eu tenho certeza que o Tite vai dar certo no Flamengo. Clebão, o que você acha? Se o Tite vai dar certo no Flamengo? Ele pergunta aqui se o Tite consegue organizar o Flamengo. Se quiser, se vai dar certo. Ah, sei lá, difícil, bem. Difícil você fazer uma análise assim, crua assim. Sinceramente, eu não sei, não. Não tenho uma opinião sobre isso, não. O que, né, eu estava vendo você falar antes ali do Tite, os corintianos tão puto e tal. Eu acho que o corintiano não tem que ficar puto porque o Tite escolheu, não. Eu acho que o que me incomodou ali, tipo, nessa situação foi o Tite mentir, cara. Isso aí que eu sou contra. Se o cara enfatizar tanto que não ia e tal, e que se for me chama de mentiroso e tal, para mim ele foi mentiroso. Mas ele tem direito de escolher onde ele quiser trabalhar, mas eu só acho que ele não deveria ter feito o que ele fez, falado o que ele falou. Os caras estão aqui no chat, Judas, Traíra. O Tite tinha obrigação de voltar ao Corinthians, cara? Eu não acho, não. Sei lá, pro Mano? Fala aí, mano. Não, pra você, depois o Mano fala. Não acho, não. Não acho que ele tem obrigação de voltar pro Corinthians. Eu acho que ele tem o direito de escolher onde ele quer. E eu acho que realmente o Flamengo, nesse momento, é melhor do que o Corinthians para qualquer treinador. Nesse momento, o Flamengo está num patamar acima do Corinthians. Agora, como eu disse, o que incomoda é aquela lá, eu não vou para time nenhum, se eu for me chama de mentiroso. Isso aí é o foda, entendeu? Isso aí eu não gosto. Isso aí, ainda mais o Tite, não precisava disso. Um cara que já foi campeão mundial pelo Corinthians, campeão no Inter, enfim, cara, seleção brasileira, o cara se sujeitar a isso, cara. Mas, mano, os caras também estão pegando aí o vídeo lá do dia que o Mano Menezes foi no Domingol. Por que vocês não falam do Mano? Que o Mano também falou que não ia trabalhar, não ia pegar clube no Brasil em 2023 e está no Corinthians. Ô Benja, primeiro, com relação a isso, eu concordo com o Kleber, ele poderia ter evitado ter dito isso. Porque a gente sabe que no mundo do futebol, cara, as coisas mudam em 12 horas, tá ligado? Para não dizer até menos. Só um minuto, mano. O problema foi ele ter falado ou ele ter falado com aquela ênfase? Eu acho que as duas coisas, Benja, porque independente da ênfase que ele tenha dito, ele falou um negócio que ele depois não cumpriu. Porém, Benja, quantas vezes você disse, não vou fazer alguma coisa, depois você vai e faz? O ser humano, ele acaba muitas vezes, no calor da emoção, declarando algumas coisas. O torcedor do Corinthians, ele criou uma expectativa, Benja, de que quando o Tite voltasse a trabalhar, ele voltaria para o Corinthians. E o Tite nunca declarou isso, ele nunca prometeu isso. Então, o corintiano, ele tem aquela memória afetiva que muitas vezes o torcedor também tem. E, cara, na boa, precisa parar com essa besteira. O Tite, ele não tinha obrigação nenhuma de retornar ao Corinthians, porque dá a impressão que, olha, o Tite falou que não voltaria a trabalhar, beleza. Mas em nenhum momento ele falou, e quando eu voltar, eu volto pro Corinthians. Eu fiquei mais puto, Benja, com o Tite, quando ele saiu do Corinthians e foi para a seleção brasileira, alegando que ele só iria ouvir uma proposta e que ele não acertaria naquele momento com ninguém, e ele não voltou praticamente nem para se despedir. Ali sim eu fiquei puto com o Tite. Naquele momento que ele sai do Corinthians, em 2015, eu acho, 2016, não lembro,
E ali ele praticamente engana a diretoria, sim. Agora, nessa declaração que ele deu, desculpa, Benja, vamos lá, vamos parar para analisar. O Tite, tudo que ele não precisa hoje, Benjamin, é de uma incógnita. Já vou chegar nesse ponto da incógnita que ele é dentro do Flamengo também. Mas hoje o Tite, ele vem de um mau trabalho na seleção brasileira, por mais que apresentem os números furados. Olha, o Tite, ele não foi mal na seleção. Desculpa, para mim, um jogo ganho contra a Croácia, ele perder a classificação naquela Copa do Mundo do jeito que ele perdeu, ele poderia até perder para a Argentina, podia até perder aí para a França numa possível final, enfim. Mas eu acho que perder para a Croácia, para mim, foi um baita tiro no pé, incompetência dele também. Também. Por mais que aí o Fernandinho tenha feito a cagada que fez, enfim. Mas eu não vou discutir isso. Eu só vou me basear aqui com relação ao Tite. Para mim, o trabalho dele na seleção não foi bom. Ele poderia ter ido mais longe do que ele foi na Copa e acabou não indo. Ele esperava, Benjamin, uma proposta da Europa que também não veio. O plano B dele era a Arábia, também não pintou a proposta. Cara, hoje, se comparar o que ele tem de realidade dentro do Flamengo, o que ele tem de realidade dentro do Corinthians, é claro que o projeto do Flamengo é muito mais sedutor. O Corinthians hoje, Benjamin, é um Deus dará do caralho. É um time que tá ferrado financeiramente, vai precisar fazer uma faxina desgraçada. Não sei se o Tite hoje vai ter, talvez, aí a paciência que o Mano teve lá em 2014 para fazer aquela faxina que ele fez. Então, Beija, na boa, hoje o projeto Flamengo é muito mais sedutor. É fato que é. O torcedor, ele tem que imaginar a cabeça dele, Benjamin, como profissional. Imaginem-se no lugar do Tite. Não imagine-se você, torcedor do Corinthians. Porque eu sendo torcedor, eu vou pro Corinthians. Óbvio, porque você é torcedor, o Tite é profissional. E eu acho que a obrigação que o Tite tinha com o Corinthians, Benjamin, ela foi concluída. Tanto em 2011, campeão brasileiro, 2012, campeão da Libertadores e Mundial, 2015, lá campeão brasileiro. Cara, isso daí já foi o projeto do Tite no Corinthians, mano. Acabou, irmão. Mete marcha. O torcedor fica com essa... porque o Tite tinha obrigação de voltar pro Corinthians. Obrigação porra nenhuma. O torcedor precisa parar de ser esses filhos de vó, que acha que o cara, é porque ele dirigiu o Corinthians, ele foi feliz. Foi feliz. Hoje, cara, o Tite ele tá avisando o que é melhor para ele. E se ele entende que hoje o melhor para ele é o Flamengo, tem que respeitar a decisão do cara, independente do que ele tenha dito. Não parar com essa cambada de mimimi que tem aí na internet. E aí você me perguntou, Benjamin, também com relação ao Tite no Flamengo. Para mim, Benja, tem um negócio chamado respaldo. Se a diretoria do Flamengo oferecer respaldo para o Tite, coisa que eu acho que ele não vai fazer também, porque hoje o Marcos Braz e o Landim estão mais perdidos do que azeitona em boca de banguela, eu acho que o Tite ele pode dar certo, sim. Agora, se não tiver respaldo, Benjamin, como a gente viu os últimos treinadores do Flamengo não tendo também, cara, o Tite vai ser devorado. O Tite ele tá caindo num mar de tubarões, Benjamin, famintos, que é o elenco do Flamengo. Cara, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Thiago Maia, Davi Luiz, Felipe Luiz. Porra, o que não falta ali dentro do Flamengo é cobrão, Benjamin. E se a diretoria não bater no peito e fazer o que o Andrés fez em 2011, quando pegou e falou, quem manda aqui sou eu, e o Tite é meu técnico, que se fodam vocês, eu acho que o Tite está lascado. Agora, se a diretoria bater no peito e ter uma postura diferente do que teve ultimamente, eu acho que ele pode dar certo, porque eu gosto muito do trabalho do Tite, cara. Ô, velho, o Tite acerta lá o Flamengo ou não? Não, eu acredito que ele acerta. A competência ele tem, viu, Benjamin? Só a forma como que ele falou mesmo, que ele bateu no peito que podia chamar ele de mentiroso, do resto, eu tenho certeza, Benjamin, que lá no Flamengo, com o elenco que tem lá, com as pessoas que estão lá, tudo certinho, com o dinheiro, com o elenco, com a torcida, o Tite coloca esse Flamengo em linha, viu, cara? Vai dar muita dor de cabeça em 2023. Pode marcar, hein? Vai ser protagonista nos campeonatos que ele participar. Isso, vamos ver. Fã de esporte, segundo dia de trabalho do técnico Tite aqui no Ninho do Urubu. Mais uma vez ele chegou na parte da manhã, se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Essas reuniões serão frequentes daqui para frente, pelo menos nesses primeiros dias, para esse processo de adaptação. E o Tite está comandando o treino agora na parte da tarde. A coletiva de apresentação está prevista para a próxima semana. Tite segue nessa imersão na rotina, passando por todos os departamentos, deixando o ambiente bem leve por aqui. Eu pude apurar também que os jogadores estão animados com a chegada do treinador, que tem esse período de data FIFA para preparar a equipe. O primeiro compromisso será dia 19 de outubro contra o Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 11 pontos do líder Botafogo. Mas Tite não descartou a luta pelo título da competição.
tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Tite também falou sobre os atletas que já trabalhou. Durante o período em que comandou a seleção brasileira, chamou 11 jogadores desse grupo. Dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência. Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel também falaram sobre essa contratação do técnico Tite. Lá atrás ele tinha se comprometido, falado que não iria trabalhar, pelo menos a curto prazo, no Brasil. Tinha um comprometimento desse com a família. Então a gente precisava passar por esses pontos. Eu acho que foi muito legal a citação dele, porque a gente teve muito tempo junto num processo de convencimento, que não é a parte financeira só. Para o início do trabalho, é um grupo de caráter que gosta muito de trabalhar duro e que vai, com certeza, receber muito bem a liderança do Tite. Também seleção brasileira, no Corinthians de 10 a 2013, em 220 jogos, 1,32 gols por jogo. Depois no Corinthians de 15 a 16, em 99 partidas, 1,76 gol por jogo. E na seleção brasileira de 2016 a 2022, em 52 jogos, 2,13 gols por jogo. Estes números da seleção sem amistosos. E a gente traz esses números para discutir esse Tite mais ofensivo. Foi desenvolvendo isso também ao longo da carreira, Renato? Para quem muito falava do empatite ou daquele time que talvez não tinha essa característica tão forte e ofensiva, já mudou um pouco do que era o trabalho do Tite e a gente pôde ver ao longo desses anos. Nessa evolução numérica até chama atenção por isso? Chama, eu acho que os números ele traz até um pouco mais de aporte pra gente falar isso. Porque assim, eu vejo muito esse comentário, inclusive a gente conversando ontem sobre assuntos pra falar hoje, muitos comentários entre muitos torcedores, de pô, esse retranqueiro, gaúcho retranqueiro, o Flamengo não é assim. E realmente não é a cultura do clube clube do Flamengo, né? Flamengo, eu acho que todo clube, quando ele vai escolher um profissional, jogadores, treinador principalmente, ele tem que respeitar a cultura do clube, a história, o DNA. E o Flamengo é um time que sempre teve um futebol com bola no chão, ofensivo, com muita qualidade. Só que essa talvez seja uma mentira que se repita tanto que ela vira verdade. Porque realmente, quem fala isso hoje não assiste jogos de times treinados pelo Tite há pelo menos 8 anos. Porque, assim, eu até participei um pouquinho desse processo, que foi o processo do final de 2013 ali, que aí já é um Tite que tinha ganhado tudo, o Corinthians que tinha dificuldade para conseguir se desenvolvendo, e o Tite sai no ano de 2014, eu tenho muito comigo que ele sai muito com essa cobrança própria, assim, de neste ponto eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, e para mim isso é um dos grandes méritos de um bom profissional. E não estou falando de futebol, não, estou falando de qualquer área do mundo. Independente, a gente está falando de um treinador que anos antes tinha ganhado Brasileiro, Libertadores e Mundial, ele sai para um ano sem trabalhar, cobrando o melhor dele. O que a gente mais tem no futebol brasileiro é gente que senta no sucesso e simplesmente larga e quer fazer... Diz que inventou tudo. E que diz que inventou tudo. Então inclusive a bola, tudo. A roda. E então foi um Tite que neste período de 2014, e aí ele volta em 2015 e lá eu estava, ele vem com um ar de e a gente precisa ofensivamente ser um time mais desenvolvido, mais agressivo. E aí aquela história que eu já até contei em alguns lugares, ele olha o tal do 4-1-4-1 do Corinthians de 2015, campeão brasileiro, é a grande inspiração daquele sistema de jogo, e tanto na parte tática como na função dos jogadores, vem da Alemanha e da França na Copa de 2014. Ele pega o Jadson e faz do Jadson o Ozil,
que é o meia que Tinha joga... Leverkusen na parada? Não. Não, tinha o Arsenal também, que ele olhava, que naquela época fazia também uma coisa parecida. O que o Tite fez com a gente da análise? Rapaziada, eu quero que vocês estudem de cabo a rabo. Isso no começo do ano. Estudem de cabo a rabo. Alemanha e França. Eu quero entender a função de cada atleta, como é que é na fase ofensiva, na fase defensiva, nas transições. Isso foi uma inspiração. A gente separou um monte de vídeo. Então foi um ano que o Corinthians termina 2015 jogando, cara, e dando... Sinceramente, foi... Inspirado no que estava acontecendo. No que estava acontecendo no momento, de um cara que estava se atualizando. E aí você olha para a seleção, gente, a memória tá fresca. Ele joga uma Copa do Mundo com o Paquetá de segundo volante. O Tite escalou o time que todo mundo queria, com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com todo mundo. Então, assim, de verdade, eu acho que a pessoa que tá nessa ideia ainda de que o cara é retranqueiro, esse cara não ataca, não sei o que lá, não tá vendo futebol. Acho que eu consegui contar bem, né? A trajetória tá... Até separei aqui, tem umas bobagens que, assim, quem tá no jornalismo influencia o tempo todo. Em qualquer área. No esporte também. Então você pode influenciar uma opinião, distorcer uma opinião, ou pode influenciar também a melhorar uma opinião. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas o Tite, ele marcou uma reunião com o Marcos Braz e ele ficou mais de 2 horas com o Marcos Braz, falando sobre renovações de contrato. Inclusive, saiu uma notícia que ele pediu a renovação com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Até o momento é o que sabemos. O Flamengo negou a proposta do Gabigol de mais de 2 milhões de salário, foi negada. E agora tem a expectativa desses outros jogadores, como Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, alguns jogadores aí que estão com contrato para finalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.